aqui com a gente. Muito bem-vinda, Bel, Theo Cury, Clarissa Oliveira, todo mundo aqui reunido para falarmos o desejo dos participantes integrantes da CPMI do INSS era de que nós estivéssemos aqui dizendo, então tá, os requerimentos, quando é que fulano vai, então tal dia alguém vai ser ouvido. Acabou-se, ponto final, não vai mais ter CPMI. E aí eu vou trazer a Isabel Mega primeiro para a conversa, para compreender um negócio. Ô Bel, a Gabriela Vera estava falando do relatório, 4.400 páginas, tudo isso mesmo? E mais, os governistas preparam um voto alternativo aos opositores ao governo? E o tal do indiciamento de Daniel Worcaro, isso vai ocorrer? Então conte-nos tudo que você sabe, por favor. Vamos lá, apurando em diferentes frentes aqui. Elisa, bom dia para você. Boa sexta-feira, apesar desse agito no Congresso Nacional atípico para uma sexta-feira que pode se estender para o sábado, tá? Bom dia também para os meus colegas e para quem está com a gente do outro lado da tela. Vamos falar do lado oficial primeiro, Elisa. O relator Alfredo Gaspar, que recentemente se filiou ao PL de Alagoas, terminou o parecer dele e a conclusão leva 4.400 páginas. O documento está tão pesado que está até difícil subir no sistema. Então ainda deve levar um tempo para que a gente tenha o acesso à íntegra desse parecer, porque está todo mundo interessado em qual vai ser a lista de pedidos de indiciamento. Vale lembrar que essas conclusões da CPMI, elas, depois de aprovadas, podem ser repassadas ao Ministério Público. Então, há sugestões de indiciamento que podem ser feitas. Muita gente avaliando que o relator não deve poupar, por exemplo, o filho do presidente Lula, o Lulinha, que foi um dos principais alvos da oposição durante todos esses trabalhos da CPMI do INSS. Então, é um relatório bastante robusto. Essa CPMI, ela ouviu muita gente, ela gostaria de ter ouvido muito mais gente. Ela teve ali barreiras muito grandes, principalmente em relação àqueles amparos legais que muitos dos depoentes conseguiram junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, evitaram uma ida até a CPMI, e a CPMI foi se perdendo um pouco ao longo do caminho, porque foi querendo abraçar e muito o caso Master. Tem uma conexão? A gente sempre explica aqui no live que tem, com a questão dos empréstimos consignados. A gente teve, inclusive, a suspensão desses contratos com o Master no ano passado, em agosto, pelo próprio INSS. Mas a CPMI foi abraçando para além do que devia. Ainda assim, há a expectativa de que esse relatório também possa tocar em relação ao caso Master. Então, eles estão arrematando mesmo, mas o relatório está pronto. Hoje, a sessão promete ser muito extensa, Elisa. Eles prometem varar, inclusive, a madrugada de sexta para sábado. E como tem possibilidade muito forte de ter um pedido de vista, que é mais tempo para análise e votação desse relatório, tem muita gente avaliando que há um risco concreto de amanhã os parlamentares terem que voltar ao Congresso Nacional, os jornalistas também, para acompanharem aí sim a derradeira da CPMI do INSS. Então, a coisa se resolve entre hoje e amanhã, mas promete ser uma sessão bastante turbulenta. E aí, vamos olhar para o outro lado, porque a base do presidente Lula, a base governista, ela é maioria na CPMI do INSS e ela não deve concordar com o teor total desse relatório de Alfredo Gaspar, que é o relator oficial, que é quem produz esse parecer oficial. E é uma prerrogativa também você ter parlamentares que apresentem o chamado voto em separado. É uma espécie de relatório alternativo. Nesse relatório, a base governista está mirando o caso Master, vai sugerir o indiciamento do ex-banqueiro do Master, Daniel Worcaro, do cunhado dele, o Fabiano Zettel, que a gente acompanha muito também, principalmente nos desdobramentos da investigação da Polícia Federal, a relação entre os dois com todos os escândalos envolvidos no caso Master, e deve olhar também para o governo Bolsonaro. A estratégia da base de Lula é jogar a culpabilidade para o governo Bolsonaro. Então, algumas figuras em específico do bolsonarismo devem aparecer.
o ministro Onyx Lorenzoni, que foi ministro da Casa Civil, depois passou a atuar no Ministério do Trabalho, no governo Jair Bolsonaro. A gente tem ex-presidente do INSS, o Rolim, que também deve estar nessa lista de pedidos de indiciamento. O José Carlos Oliveira, que também chegou a ser ministro da Previdência no governo Bolsonaro. São 3 nomes que me citam e que serão alvos desses pedidos de indiciamento. Governador do DF, Ibanez Rocha, não deve entrar neste relatório paralelo como uma sugestão de indiciamento, mas eles devem apresentar uma sugestão de aprofundamento de investigações sobre o envolvimento de Ibanez Rocha por conta de todas as suspeitas envolvendo a compra do Master pelo Banco de Brasília, o BRB, do qual o governo do Distrito Federal é o maior acionista. Então, a gente tem alguns cenários traçados e muitas horas pela frente de muito trabalho na CPMI entre hoje e possivelmente, inclusive, no sábado. Elisa.